Estamos aqui mais uma vez no Pode Sublimar, aqui você pode sublimar, e hoje uma noite fantástica. Hoje nós vamos ver os mistérios da magia, os mistérios das cartas, né, Humberto? Exatamente, hoje nós temos a honra de ter a Priscila, a taróloga. Ela trabalha com diversos baralhos místicos. Eu estou dizendo místico, tá? Depois ela vai dizer se é místico de verdade ou não. Que quem entende do assunto é ela. Mas ela é terapeuta, ela trabalha com diversas terapias e também com baralhos especiais. Acho que baralhos especiais está mais azulado. Ela vai nos explicar que baralhos são esses, como funcionam as terapias e vai tirar dúvidas, curiosidades, para que nós aqui do Pode Sublimar, a nossa audiência, continue aprendendo e sublimando. Com certeza. Priscila, seja muito bem-vinda, minha amiga Priscila. Estamos ansiosos por esse podcast. Eu também. Seja bem-vinda. Obrigada. Pri, antes de a gente começar, muitas perguntas que virão, Humberto, eu gostaria de fazer uma pergunta assim para você. Quando você surgiu esse desejo, de você começar a trabalhar com o tarô, com as cartas, com a terapia holística? Da onde que veio isso, Priscila? Nossa, eu acho que nasceu comigo. Nasceu comigo, que eu cresci muito interessada em religiões. E os meus pais não são muito conectados com religiões. Hoje em dia mas antigamente não. E a família do meu pai já era mais católica, né? E eu meio que não me sentia bem dentro de alguns lugares cristãos. Não que eu não seja, mas assim, não me sentia bem. E aí eu sentia que tinha que ter mais, faltava algo mais. Eu não sentia uma conexão real. Então quando eu conheci uns amigos ciganos na escola, e eu era apaixonada pela mãe dele, porque a mãe dele era uma ciganona bonita, cheia de ouro, toda lindona. Eu te falo assim, tchau. E eu olhava ela e falava, gente, que mulher linda. E eu era criança ainda, eu era apaixonada pela mãe dela. Tinha uma feira na frente de casa e ela sempre ia na mesma barraquinha de doce que eu e a minha mãe ia. E eu ficava admirando ela. E minha mãe falou assim, você quer falar com ela? E eu ainda não sabia que ela era mãe do meu amigo. Aí ela falou, você quer falar com ela? Você quer falar oi pra ela? Eu quero. Aí eu fui, ela me abraçou e tudo mais. Aí fiquei adolescente na mesma escola lá em Barão Geraldo. Conversando com o pessoal lá, conheci um rapaz que era cigano e tal. Aí a gente foi pra casa dele e tudo. Chegou lá, a gente estava lá comendo pipoca, assistindo um filme, apareceu a mãe dele toda ciganona. Eu falei, gente, é a mulher que eu sou apaixonada desde criança. Aí eu comecei a conversar com ela sobre a espiritualidade. E foi por causa dela que despertou essa coisa, sempre pro lado mais cigano, né? Porque eu já era meio... Mas aí eu comecei a querer pesquisar mais, e aí eu cresci pesquisando as coisas, depois eu parava, ia viver minha vida, né? Eu tenho um certo hiperfoco nisso. Aí eu parava, ia viver minha vida, depois eu voltava. Por volta de uns 23 anos, eu comprei meu primeiro baralho cigano e meu primeiro tarô. E aí eu comecei a estudar sozinha. E aí foi. Então foi uma cigana espiritual, assim, que foi conduzindo ela, né? Uma cigana invisível ali, né? Silvia, né, que era a mãe do Dani. Silvia. E eles eram uma família cigana mesmo. Que seguia cultura, tal, que tinha, né? Só que ali eles tinham um lugar fixo, uma casa fixa, né? Não eram... Hoje os ciganos não são mais como antigamente, né? Nômades, né? Que fica aí de lugar em lugar, andarilhos e tal. Ela tinha a casinha dela, tal, tudo bonitinho. Então, o que mais me chamava a atenção, o que mais me levou para esse lado de querer conhecer mais esse outro lado da espiritualidade foi a beleza dela. Sim, é um povo bem alegre, né? Bem assim, festeiro, né? Faz aquela fogueira. Ela chegava na feira, você sabe aqueles desenhos animados que a gente vê, aqueles filmes que a gente vê das ciganas que saem toda feliz e cantando? Ela era isso, era assim que eu via ela. Ela chegava na feira com uma alegria, todo mundo conhecia ela e tal. Eu olhava aquilo e ficava encantada. Você ainda tem contato com eles ou outras famílias? Não, sim, com outras famílias sim, mas com elas não, com ela e com o filho dela não. Triste. Foi só para te apresentar? Acho que foi só uma passagem na minha vida, mas eu nunca esqueci, gente, nunca. E os baralhos que você começou a estudar? Qual baralho, assim, você acredita que
tem esse lado mais oriental, porque eu ouvi dizer que tem o baralho tarô de Marseille, mas é francês, né? Marseille. Sim, não é que ele é francês. Na verdade, a gente nunca vai saber a origem do baralho do tarô, a gente não tem uma exatidão, né? O tarô de Marseille, ele começou a ser criado aos poucos, ele não foi criado a 78 cartas de uma vez, ele foi aos poucos. Mas quem começou a ter baralho cigano, que aqui a gente chama de baralho cigano, lá no Oriente, lá na França, não é baralho cigano, é Lenormand. E é a Madame Marie Lenormand, que começou, ela era médium, ela conseguia ver a espiritualidade, obter os recados da espiritualidade na água, na chama, no vento, em meditação. Ela era uma mulher muito mediúnica. E aí ela experimentava. Vamos ver onde eu consigo ver. Vamos ver onde eu consigo ver, né? E na França, quando começou, eu acho que foi lá pela Revolução Industrial, mais ou menos. Quando eles começaram a brincar com baralhos, né? O baralho normal que a gente joga de pôquer e tudo mais, quando começou a brincar com baralhos, eles começaram a brincar de forma a contar historinhas com o baralho. Contar historinha, coisa de brincadeira boba, sabe? Ela olhou aquilo e falou assim, não, tem algo a mais ali. E aí ela começou a ver o baralho como uma forma de comunicação oracular também. Então, assim, do baralho cigano eu posso dizer que ele começou na França, vai. Aqui a gente chama de baralho cigano, mas lá é Lenormand. Então lá a gente sabe que começou na França e tem o nome Lenormand por causa dela, né? Agora, o tarô mesmo, tem gente que fala que começou até como que chama quando é secreto, aquele do catolicismo secreto? Tem um nome que a gente fala? Tem uma sociedade secreta do catolicismo que começou com o tarô. Mas isso aí é uma coisa assim muito remota, ninguém nunca vai poder provar se é verdade ou não. Então, pode ter sido na França, pode ter sido na Romênia, porque muitas pessoas acreditam que os ciganos saíram de lá também. Os indianos também costumam ler, costumam ler tarô também, então... Você falou de oracular. O que é oracular? Oracular é quando tem adivinhação, previsões futuras. Geralmente, hein? Nossa, olha, esse é o ótimo, Eu ia gostar, né? Então, quando fala assim, fulano tá fazendo uso de um oráculo, é a mesma coisa ou é outra coisa? O oráculo e o oracular é igual ou não? Olha, pra mim é a mesma coisa. Não sei se tem diferença. Tem diferença de material, de ferramenta, né? Você pode usar como ferramenta oracular as cartas, as runas, os dados. Tem gente que usa os dados, ciganos usam dados também. O que são as runas? As runas depende de qual vertente também, porque tem as runas Wicca, né? As runas da bruxaria. Tem runas nórdicas, são as nórdicas eu sei que são pedacinhos de ossos, né? Que eles têm, não é sigilo, é um alfabeto, alfabeto único. E no caso da bruxaria também, mas não precisa ser em ossos, geralmente é em pedras, pode ser em pedras de cristais e por aí vai. Eu já vi algumas mesas, né, que ele joga os ossos assim, e ele vai Eu acho que é aquilo, né, como se fosse... Isso, vai juntando os alfabetos, sabe? Pega aquela letrinha, vai juntando. Ali ele já começa a ver um monte de coisa do seu passado, presente e futuro. A mesma coisa, o oráculo com cartas. Passado, presente e futuro. Pode ser não. É adivinatório, sim, ok. Mas se você quiser usar como uma forma terapêutica, também dá. Não precisa ser necessariamente previsiva, né? Um formato de previsão. Tem algum caso assim que você acaba observando isso, atendendo algumas pessoas, que a pessoa acaba usando muitas vezes como amuleto, tudo ela quer perguntar pro tarô, né? Sabe que fulano ali gosta de mim? Ela não responde. E a pessoa acaba não dando um passo, né? O bom é que você trabalha com terapêutico, você acaba a pessoa tendo um processo de autodescobrimento também. Eu costumo dizer que o tarô ele é autoconhecimento. A gente usa como forma de adivinhação, não, de
divinação, ou adivinhação, ou previsão, a gente usa assim porque é a maneira que o povo mais gosta, é a maneira que o povo mais procura. Mas o intuito dele, na verdade, é autoconhecimento. O tarô, ele é muito benéfico para autoconhecimento. Agora, isso que você me falou, de usar como muleta, gente, vocês não têm noção do que já me perguntaram. Teve uma pessoa, logo no comecinho, quando eu comecei a ler para o público, porque até então eu lia para mim, né? Comecei a ler para o público, uma mulher me perguntou, pediu para eu ler nas cartas, o que estava escrito na carta que mandaram para ela de uma detenção. Alguém que estava um detento mandou uma carta para ela e a carta estava demorando e ela queria saber o que estava escrito na carta. Falei, meu Deus! Priscila, começa a adivinhar isso daí, ó, que daí, né? Vai ganhar uma grana. Eu nem sei se isso é possível. Adivinha os números que vão cair na Mega Sena. Opa! Quando eu fazia live no Facebook, muito tempo atrás, me perguntavam isso. Gente, você acha que se desse pra ver se eu não tava rica, eu tava aqui fazendo live de tarô? Não, toda vez que ia jogar, eu ganhei várias vezes. Poxa. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, quando a carta chegar, você não abre. Eu vou te dar um endereço, você manda a carta pra mim, eu vou e leio pra você. De uma certa forma, ele abre esse leque para a pessoa ver algumas possibilidades que ela tem para a vida dela, mas a decisão não é dela. É sempre dela. Eu costumo dizer que as cartas, nenhuma ferramenta oracular, ela é martelo do destino. Nenhuma delas é martelo do destino. Primeiro, pra mim, na minha cabeça, eu acredito nisso, tá? O destino ele não existe assim 100% ali cravado. Não é 100%. Eu acho que você está destinado a encontrar com pessoas aqui, pessoas que você combinou em uma outra era, em outro lugar, em outro, sei lá, de encontrar aqui. Agora, a forma como você vai viver as coisas que você tem que viver com elas, se você vai viver ou não, se vai pra lá ou pra cá ou não, é vocês que vão decidir. Não é a carta que vai mostrar, vai ser assim, assim, assado. Calma, existe uma energia aqui no seu destino de coisas que tem para acontecer. Mas não necessariamente tem que ser com essa pessoa que você está. Não necessariamente vai ser com esse filho que você teve, ou com esse filho que você perdeu. E por aí vai. Então assim, não adianta, eu sempre falo, gente, o livre-arbítrio, ele é muito sério. E ele tem que ser levado a sério. Porque a gente vai lá ver nas cartas, dá um direcionamento e mostra, e no final eu falo, mas quem decide é você. Eu sempre falo, quem decide é você. Priscila, então não seria inadequado da minha parte dizer então que tirar as cartas ou com o baralho cigano ou com o tarô de Marcelo, ele me dá uma possibilidade, não algo definitivo. Exatamente. Uma possibilidade. É uma possibilidade. Eu costumo dizer que a leitura, ela é uma tendência. Ela é uma tendência. Então, porque assim, eu leio energias, né? Eu não sei se é porque eu trabalho com reiki, mas eu leio energias. Eu me conecto com as pessoas através de energia. Tanto que antes de eu começar a leitura, eu peço permissão dela. Mas ela só vai entender que permissão é essa quando eu termino de falar. Você autoriza que as cartas do tarô e o baralho cigano acessem seu campo espiritual, seu campo vibracional e seu inconsciente. Então, assim, o campo vibracional desses dois, pra mim, é o mais importante, porque é onde eu consigo canalizar, é onde eu consigo me conectar. Aí, nessa conexão, eu vou falar pra ela, olha, não é que você tem que fazer isso, é uma possibilidade. Você pode fazer isso, tomar essa decisão, você pode tomar essa. Se você tomar essa decisão, pode ser que aconteça isso e isso. Se você tomar aquela decisão, pode ser que aconteça isso e aquilo. É isso. Então, se eu disser não, uma pergunta assim, de curiosidade em cima dessas possibilidades dentro de um campo energético como esse que você descreveu. Não necessariamente a carta da torre ela é tão perigosa assim. Não é. Tem uma dualidade, né? As cartas, elas têm uma dualidade. Eu não diria que todas têm. No terapêutico é um pouco diferente. Eu aprendi a ler o tarô terapêutico com o Vet Prama. Não sei se você já ouviu falar. Não. Eu tô sempre consumindo os conteúdos que eu acho dele na internet, porque hoje em dia não tem muitos, mas ele é muito bom. E tem um livrão dessa grossura só sobre o tarô terapêutico. Então, assim, no tarô terapêutico, por exemplo, a carta da lua é a única carta sombria
dos arcanos menores, dentro do tarô terapêutico. Se você vai ler um tarô de forma oracular, né, que não seja terapêutico, a carta da lua, se ela está do lado da carta, não sei, do cavaleiro não, perdão, eu já misturei baralho cigano aqui. Se ela estiver do lado da torre, a lua do lado da torre, e do lado da torre tiver, sei lá, não sei, 2 de paus, tiver 2 de paus, necessariamente a torre ela não faz, nesse que eu estou te falando aqui, ela é um pouco negativo, mas necessariamente ela não é para ser negativa, porque a torre ela não fala só de desconstrução, ela fala de construção também, ela fala de transformação também. Então, se aqui do lado tem a carta da lua, a gente está falando de uma desconstrução por dentro, não é por fora. Então, a gente está falando de você se desconstruir para algo que está por vir, para algo que você precisa alcançar, ou nesse momento. Então, é uma desconstrução positiva nessa situação. Agora, se ela pergunta assim, vai dar certo o negócio que eu acabei de montar e caiu a carta da torre, só ela? Olha, tá meio confusa que eu acho que talvez não. Vou pensar, a gente vai perguntar hoje. Mentira, não acredito que eu esqueci meu tarô, gente. Tem milhões de tarôs em casa, eu lembrei só do baralho. Porque é esse que era para tarô. É esse que era para aqui, verdade. Esse aqui vai sublimar conosco. Ainda com curiosidade sobre alguma carta. Eu também não posso ficar tão preocupado e tão assustado ainda com o tarô de Marcele quando veio o 13, que é a morte com o alfange. Ela também não tem necessariamente um único exclusivo significado. É verdade. Ela nem sempre ela está falando de morte, nem sempre ela está falando de morrer. Eu sigo uma ética. Agora eu não esqueci, não sei se é de Portugal, eu não lembro. A gente tem um livrinho que eu sigo de ética para tarólogos. Então eu não falo de morte. Olha só. Não falo de morte. Então a carta que caiu a carta da morte para mim, ela não está falando de morte de jeito nenhum, porque eu não vou falar de morte. Mas não é isso. Pensando nisso, não tem alguma coisa assim, apesar de vocês estudarem, né, saber as cartas que se encaixam para dar a resposta, mas muitas vezes não tem algo que vem de dentro, assim, uma intuição sua como taróloga, isso aqui está querendo dizer isso. Como eu também sou médium, então não tem como eu não trabalhar com a intuição. Não tem como. Já aconteceu uma vez, eu não consigo nem esquecer essa história. Eu comecei a ler o baralho para a cliente e era a primeira vez que eu estava lendo para ela. E ela falou assim, olha, eu não entendo por que a família do meu marido não gosta de mim. E a família dele cobra muito ele. Eu não entendo por que a mãe dele manipula muito ele. Aí eu comecei a ler, eu falei assim, olha, uma das poucas vezes que isso acontece, eu falei assim, tem uma pessoa querendo te dar um recado. Eu sentia um homem mais velho perto de mim. E parecia que ele estava ali me ajudando com as cartas a tirarem as cartas, a caírem as cartas, sabe? Porque no caso dela as cartas foram caindo. Eu não segui o método. Então as cartas foram caindo. Quando as cartas caem, quando eu estou embaralhando, falando a situação e o nome da pessoa e a carta começa a cair, eu não monto o método. Porque eu estou vendo que eu não vou precisar. Já está caindo o que precisa. E aí eu vi que tinha um recado para ela. Eu falei, olha, tem uma pessoa que quer te dar um recado. Ela é uma pessoa, eu falei, você tem alguém, você ou seu marido tem alguém desencarnado, alguém mais velho desencarnado? Ela falou, é o pai dele. Eu falei assim, olha, aqui está falando que ele precisa entender que ele não tem mais que dar satisfação para a família, porque ele não é culpado. Ele não tem culpa de nada. Aconteceu o que tinha que acontecer. E isso já vem de outras vidas. E isso está acontecendo porque tanto ele quanto o filho permitiram para que a mãe e o irmão aprendam com a situação. Então, assim, a missão deles dois é com a mãe e com o irmão dele. E aí ele cede à manipulação, aceita tudo que eles falam porque ele se sente culpado. Essa culpa massacra ele. Só que esse senhor está avisando, está pedindo para você falar para ele que ele não tem culpa de nada, que tinha que ser assim, e que está tudo bem, e que ele está bem, e que ele precisa encaminhar essa situação terapeuticamente, de uma forma mais terapêutica, com a mãe e com o irmão.
para que ele consiga se libertar disso. Aí ela só chorava. Quando ela conseguiu se acalmar, ela falou, olha, a gente mora no sul, a gente tem uma fazenda, eles têm uma fazenda. E aí assim, houve um acidente lá que ele passou com um trator, eu não sei se pode falar, né, porque vai pro YouTube. Assim, o pai perdeu, né, o fôlego de vida. E aí a família, o irmão e a mãe culpam o filho. E por isso que tudo que eles queriam, ele fazia. Eles não gostavam da mulher, ele brigava com a mulher por causa da mãe e do irmão. Porque ele se sentia culpado com esse acidente. E o pai não conseguia nem ir pra luz, né? Porque ele estava ali tentando ainda resolver aquela situação. Exatamente. Aí ela chorando, me contou tudo isso. Eu comecei a chorar também. Eu falei, gente, foi aí que eu percebi. Eu tinha um certo preconceito de querer fazer leituras com intuição. E foi nesse dia que até não consigo esquecer, já tem anos, não dá para não fazer isso, porque às vezes eles precisam se comunicar. E você tá ali, como você é médium, você tá sendo um canal, eles precisam te usar. E aí você tem que aceitar, você tem que respirar fundo, então vamos, gente, vamos, fala. Fala pra mim, não foge da espiritualidade, senão ela vem que tá aí você, né? Exato. Nesse caso foi muito real. E aí agora várias vezes acontece. Eu tô lendo e aí às vezes vem algumas coisas assim que eu falo, ai não vou falar isso, não vai falar assim. Aí eu, então, moça. Quando foi que você tomou essa consciência que você era esse canal de acesso entre um plano não material com o nosso plano material? Quando que você descobriu isso? Bom, quando eu percebi que isso acontecia, eu era criança ainda. Mas quando eu comecei a ter consciência do que era e do que provavelmente poderia fazer, foi quando eu começava a ir na igreja com a minha avó, porque todo final de ano eu ia passar as férias na casa dela e ela, vamos pra igreja. Ela chegava lá e ficava, não tô sentindo nada. Mas eu sentia uma vibração negativa, não por causa do lugar, tá? Por causa de algumas pessoas que iam junto, né? E hoje eu entendi que era a mesma vibração que eu também sentia em outros lugares quando a pessoa estava junto. Então eu falei, nossa, é diferente, eu sou diferente. Aí eu comecei a conversar com a minha mãe, ela falava, não filha, não é assim, não é que você é diferente. Você só tem alguma coisa em comum, mas esse em comum não é errado. Então assim, minha mãe ela não era muito católica, mas ela também não era muito evangélica, não era de lado nenhum. Então ela meio que conhecia algumas coisas. Foi através da minha mãe. Minha mãe começou a me explicar algumas coisas. Que bacana. Bom, voltando àquela questão que o Roberto falou, fiquei com uma curiosidade aqui, né, nos pensamentos aqui, porque eu lembro, quando eu entrei assim, querendo saber um pouquinho mais sobre espiritualidade, tinha uma pessoa, uma amiga minha, que ela já não está mais nesse plano aqui. E a gente conversando, ela falou, cara, eu tenho que tirar um tarô para você. Eu tenho que tirar. Ela era cabalista, filha de judeu, cabalista, e mexia com tarô hermético. Sei. E daí eu lembro que ela tirou um negócio lá que tinha a ver com cobra e tal, eu fiquei morrendo de medo, né? Daí ela foi entrando ali, né, filosofando, e ela falou que a cobra, ela troca a pele. Isso. E era o momento que eu estava ali trocando a pele, né? Porque eu era um cara muito religioso, preconceituoso e assim. E o tarô fez isso na minha vida. Então é exatamente isso que você falou, né? Nem tudo a morte tem a ver com a gente vai morrer, né? Eu não. A carta da morte, ela também fala de transformação. Ela é igual a carta da cobra no baralho cigano. Ela também fala de transformação. Então nem tudo que a gente vê ali vai falar disso. É igual o baralho cigano, também é a mesma coisa. Nem tudo que você está vendo ali naquela carta é exatamente aquilo. Vai depender das cartas do lado, vai depender da pergunta, vai depender do contexto, porque você tem os naipes, né? Igual no tarô também, tem os naipes. Então, copas, ele vai falar de sentimentos. Ouro vai falar de dinheiro. A carta de paus vai falar de emoções. E a carta da espada mental, né? Psíquico, ela é mais psíquica. Então, se você for para esse lado e só olhar dessa forma,
vai entrar em confusão ali a leitura. Você não vai conseguir. Você vai ter que usar a intuição e você vai ter que usar também os lados, esquerdo e direito. Os números também às vezes fazem diferença. E dependendo do tarô, você pode ir até pelas cores. As cores também podem te dizer alguma coisa. 72, É 78, né? 78. É 78. Todos os baralhos seguem esse padrão de quantidade de cartas. Tarô, sim. Tarô. Tarô, sim. Baralho cigano também, mas hoje em dia, que nem o meu é estendido. O meu tem 43 cartas. Conheço uma pessoa que fez com 50 cartas. Então, o Lenormand é 36 cartas. O tarô é 78 cartas. Como que surgiu o seu baralho, essa ideia? Meu baralho surgiu assim, muita gente sempre fala, dá curso, faz curso, quando você fizer um curso eu vou participar, não sei o que. Demorou muito tempo para eu amadurecer essa ideia. Eu falei, vou fazer. Só que eu não queria comprar um baralhinho ali, dar um baralhinho e... Falei, não, tem que ter identidade visual. É porque eu também trabalho com desenho gráfico. Então eu senti a necessidade de que o baralho tivesse a mesma identidade visual da apostila e tudo mais. E aí surgiu a ideia de fazer o baralho cigano meu por isso. Só que daí eu também queria que fosse diferente, né? Que a pessoa é meio fresca. Aí eu quis um pouco diferente, aí eu fui e estendi. Porque eu sinto falta de algumas cartas. Eu trabalho muito mais com o baralho cigano do que com o tarô. Então eu sinto muita falta no baralho cigano de algumas cartas. Falei, vou fazer o meu então. Pronto. Olha só, eu tenho uma dúvida. Eu vi algumas pessoas falar, sem explicar aqui, o pessoal do Pode Sublimar. Existe algum tipo de consagração que eu faço para iniciar meus trabalhos com o baralho? Eu comecei a estudar, eu tenho que me consagrar. Existe isso? Vai depender do que você, qual o seu intuito. Qual que é o seu intuito? Você vai usar magia? Você vai usar os seus mentores, os seus guias? Magia, Tô brincando. Se você for usar magia ou se você for precisar dos seus mentores, dos seus guias, é necessário que você consagre para eles, né? Agora, se você quer fazer um tarô, uma leitura só técnica, o que eu costumo dizer, isso eu, tá, gente? Eu. Quando você vai fazer a consulta técnica e você só quer trabalhar com a parte técnica, você vai estudar o tarô e vai ler e fazer as consultas conforme você aprendeu nos livros, né? Você vai usar os métodos, você vai, né, evoluir ali dentro do que você estudou. Então, existe até uma diferença entre tarologia, cartomante, tarólogos, né? O cartomante é aquele que vai ler o baralho que você joga pôquer, truco, ela consegue ler aquele baralho. Ela não precisa desse cheio de figurinha. Só os naipes dos números para ela já é o suficiente. Essa é a cartomante. A taróloga ou o tarólogo é aquele que estuda o tarô. E ele lê também. A tarologia é aquele que estuda o tarô, mas ele não vai fazer consulta para outras pessoas, né? A tarologia fica ali só no estudo mesmo. Então existem essas diferenças. Mas o que você tinha perguntado? Mas eu esqueci. Eu sou TDAH, já era. Esse é o meu lugar. Mas você não vai lembrar no vídeo. Aproveitando que deu uma pausa nesse assunto, que ele vai voltar, com certeza ele vai voltar. Eu fiquei curioso para entender como que você aplica A consagração. A consagração. Então continua. Então, a consagração é isso. Se você quer seguir uma linhagem espiritual, então é indicado que você consagre, né? Existem hoje não, sempre existiram, magias com o próprio tarô. Você vai lá, faz magia com o tarô. Então você vai ter que consagrar ele, ter um altar para ele e tudo mais. E tem as leituras, tanto do tarô quanto do baralho cigano, que é apenas de conhecimento teórico e as leituras não precisam ter conexão espiritual. Então você não precisa necessariamente fazer a consagração das suas cartas. Depende muito do que você quer. Mas necessariamente não precisa. Show de bola. A minha curiosidade é assim, em que momento você percebeu que o reiki poderia potencializar a leitura da carta ou o inverso? O
você estava trabalhando com reiki, você trabalha com terapia, como você conseguiu juntar as duas coisas? Exatamente. Olha, eu não sei te dizer. Você sabe por quê? Porque quando eu comecei a ler para as pessoas, eu já era reikiana. Então, é meio que foi indo, foi fluindo. Foi. Inclusive, antes de eu fazer uma leitura, eu faço a leitura do campo energético da pessoa, né? Eu pego o pêndulo, pego o nome completo dela, data de nascimento por escrito, coloco no mapa ali do chakra, e ali eu vou consultando como que tá. Anestesia que você fala. Isso, com a anestesia. Eu vou consultando como que tá os chakras dela, o campo energético dela. Porque a ansiedade, ela também atrapalha na consulta. Ela atrapalha muito. E eu sempre peço para a pessoa, não cruza as pernas, nem os pés, nem as mãos, nem os braços e nem os dedos. Então, assim, independente... Eu descruzei na minha. Eu também. Eu olhei ali, eu me comprei, tá descruzando, né? Opa, né? A pessoa vai falando, a pessoa vai... Independente de ser mais um tarot técnico ou mais espiritual, eu sempre li a energia da pessoa. Então eu não consigo dizer para você quando que foi que eu comecei a misturar as coisas. E aí quando eu vejo que a pessoa está muito nervosa, ou se ela realmente está com alguma questão dentro dela ali que pode vir a atrapalhar a leitura, eu falo, olha, vou te enviar um reiki emergencial. Isso não vai entrar nos minutos da consulta. Quando a gente for começar a consulta eu vou te avisar. Mas eu preciso agora que você faça um exercício de respiração comigo e tal e tal. Envio o reiki para ela. Quando acaba a consulta, a pessoa fala, nossa, eu tô tão leve. Eu não sei nem dizer se foi por causa da leitura ou se foi por causa do reiki. Tá funcionando, isso é o que importa, né? Isso é o que importa, Priscila, você trabalha com o tarô, mas você trabalha com outras terapias também, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre essas outras terapias que você trabalha. Eu trabalho, além do reiki, né, da terapia reiki, eu trabalho também com os mistérios da alcova, que ainda é com cartas. Quando você falou da carta da cobra, eu ia falar e acabei esquecendo. A carta da cobra, ela também tem uma simbologia, que vai pro YouTube, né? Então, deixa eu ver o que eu posso falar. Ela tem uma simbologia também de libido. Então ela vai falar também. Lembra da Kundalini? Que a gente estava falando esses dias da Kundalini? A gente vai falar um pouquinho desse. Olha, que vão pensar de mim agora. Até Freud falava de libido. Nossa, A Freud falava, então tô sossegado. Freud respirava esse assunto, né? Pegou na conta do Freud. Trouxe assim pra E aí, eu também trabalho com o tarô terapêutico, mais pro lado sobre energias íntimas de um casal ou de uma pessoa individual, né? Então, também é uma leitura, mas é uma leitura mais terapêutica. E esse terapêutico envolve energia, mas ela não é previsiva. Não é para falar da vida a dois de forma previsiva. E sim do momento, o que está acontecendo, por que está assim, está focando a energia do libido aonde, né? Está focando a energia do libido na vida material demais, assim, focando demais, está focando a energia do libido na vida familiar e só nas preocupações e está esquecendo, né? Da mulher, do homem, da pessoa, né? Está esquecendo desse desenvolvimento que também é energético, não é só terapêutico, né? E trabalho com a terapia reiki. Esses são os que eu mais trabalho. E também, assim, eu estava querendo fazer isso, mas eu acabei dando uma portada nos planos, né? Eu abortei a missão. Mas como eu sou mãe atípica, eu também estava querendo trabalhar com a terapia holística, com a meditação para as mães atípicas também. Mas eu acabei abortando esse plano. Mas na hora certa, com certeza, você Vai voltar, vai voltar. As atípicas vão assistir essa. Elas vão cobrar vocês, vão te achar no Priscila, volta! Bom, aí lá eu queria fazer o reiki, queria fazer meditação, né? Então. Pensando nessa questão aí do libido, né? Você consegue identificar ali, supondo que um tá legal, o outro tá numa energia pra. É possível
igualar isso através de alguma terapia, através da energia mesmo do reiki, alguma coisa assim? Primeiro, o autoconhecimento, né? Nada melhor do que o autoconhecimento para você se equilibrar. Se você equilibra aqui dentro, tudo que está fora também vai equilibrar. Então, o autoconhecimento já vai te ajudar. Eu lembro ali, falando para o casal, olha, amigo, essa parte aqui, você precisa pensar menos nisso aqui e pensar nessa outra parte aqui, né? Vocês são um casal e tal, então assim, aqui nas cartas a gente vê um direcionamento errado dessa energia, né? Está sendo direcionada errada e tal. Aí já é um autoconhecimento para a pessoa já parar e falar assim, nossa, pera, é mesmo, né? Como que eu faço isso? Do mesmo jeito que começou, dando a atenção devida para aquela situação, para aquele relacionamento. Então assim, existe uma forma de fazer isso conversando, dialogando, né? E existe a forma energética, ou com terapia prânica, que também é uma energia, né? Que também é uma terapia de energia, ou o reiki. Esse é o que eu trabalho, tá? Existem várias outras formas. Tem o Tantra, já ouviu falar do Tantra? Tem o Tantra. Tem terapeutas que trabalham com energia da Kundalini também. Então, assim, tem várias outras formas. Você falou uma terapia que pra mim foi nova, prânica. Prânica. É energia também. Só que a gente não vai usar ela com símbolos do reiki. A gente não vai direcionar essa energia com os mantras do reiki. Com os mudras, né? Que tem os mudras que a gente faz com a mão também. A gente não vai usar ele. A gente vai manipular a energia só com as mãos também, mas direcionando para a água. Vamos colocar assim. Vamos direcionando para a água. Vamos tirando a energia negativa aqui do seu estômago, que você está sentindo muita dor no estômago. A gente vai tirar aqui e vai jogar na água. Então, a gente, assim, para te resumir bem resumidamente, a terapia prânica funciona desse jeito. Só muda a pessoa beber água depois, né? O que você vai fazer com essa água, né? A água é descartada. Por favor. Mas assim, eu falando assim, bem chucramente até, tá? Porque como eu não trabalho muito com essa terapia, embora eu goste e conheça, é que assim, essa terapia, ela tem uma necessidade de ser presencial. E eu faço mais online. Já o reiki, ele é atemporal, ele, né, você não precisa ser necessariamente presencial. Então, Tem energia tá o tempo todo, né? Você está hoje em dia no telefone e está uma troca de energia, online está uma troca de energia, ela está em todo lugar. Uhum. Show de bola. Olha só, Priscila Domingues. Fala Mais um conhecida pouquinho. como Luna Nera. Conta pra gente de onde veio a escolha desse nome, ou te deram esse nome, como que esse Luna Nera chegou entre nós aqui. O que ela fala? Coloca esse nome, mas nunca perguntei. Né? É porque eu vejo o seu Instagram, né? Não tem Sempre Priscila. Não tem ninguém sabe quem é Priscila, não é verdade? Eu sempre fui apaixonada pela lua. Tanto eu como minha mãe e a minha irmã. Então a gente ficava deitada, a gente morava num lugar, crescia num sítio, mas não era bem um sítio, né? Então, chegava à noite, a gente deitava no meio da grama e ficava horas lá olhando pra lua, eu e a minha irmã, olhando pro céu. E isso é uma lembrança de conforto, eu não esqueço disso. Minha mãe também, vem ver a lua, olha a lua. Então assim, desde criança eu fui ensinada a cultuar a lua. E aí eu cresci, comecei a me envolver com o mundo espiritual esotérico, né? Comecei a ir pra essa parte mais... E a lua sempre foi a minha paixão. Eu falei assim, eu vou colocar Luna. Preciso de um nome pra colocar no meu perfil. E era mais pelo perfil, não era nem por mim. Vou colocar Luna. Aí eu falei, mas Luna, só Luna, né? E eu já sempre fui meia gótica, sempre... Pronto, Luna Nera. Aí ficou. Aí depois eu vi que tinha uma série na Netflix, que se chama Luna Nera, e era de bruxa. Eu falei, mas eu escolhi o nome perfeito. E eu já tentei tirar esse nome, sabia? Eu já tentei, mas parece que não flui o outro. Tem que ser esse. Desculpa a insistência. A Luna eu entendi, que vem da lua. E o Nera? Negra. Lua Uma negra. negra. Mas é do mesmo idioma? Luna Nera? Sim. Acho que é italiano, né? É boa pergunta. Nossa, nem eu sei, olha. Ótimo, é só meu pai. Priscila, eu sei que você tem um curso de bala agora. Fala esse curso pra gente. Então, eu comecei
comecei a dar ele presencial e agora eu parti pro online, né? Então, queria que vocês dessem uma olhadinha. Pode pegar. Aí depois eu mostro aqui também. Mas essa daqui é a minha apostila, tá? Essa apostila eu dou não só no presencial, eu dou só no presencial, mas online também eu envio para casa da pessoa. Eu não quero que ela tenha o conteúdo ali só no computador dela, no celular dela, né? Porque hoje em dia é até perigoso, né? Queimar o computador, o celular, aí fica sem. Então essa é a minha apostila. E aí eu entrego online também, o certificado também vai pelo correio também, a apostila também. Eu não trouxe aqui porque ele não estava disponível, mas tem um livro também. E aqui, olha, deixa eu abrir aqui. Então, um interessado em fazer o seu curso em qualquer parte do mundo pode acessar e ter seu curso completo. Pode, ele vai receber em casa os materiais didáticos. Eu acho legal que é tudo muito visual, muito bem feito, muito bonito, né? É que o livro eu não pude trazer, mas olha, o livro também é maravilhoso. E aí aqui eu ensino uma coisa que a maioria das apostilas que você pega, ou até do livreto, você viu o livreto que vem junto? Aqui. Aí, esse aqui é o livreto que vem, né? Na maioria dos decks que você compra, chama deck, tá? No tarô e baralho cigano a gente chama de deck. E aí ele não vem te explicando sobre o tempo, que dá para calcular o tempo nas cartas, né? Ele não vem te explicando os naipes, né? E aí eu falei, não, o meu diferencial é fazer uma coisa mais completa. Então eu quero mostrar para as pessoas a respeito do tempo, a respeito dos naipes, porque tudo isso conta na leitura. Além do seu baralho ser mais estendido, dando uma leitura mais completa, você ainda teve o cuidado de explicar mais. E sim, É um excelente curso. Na apostila também eu coloquei isso, coloquei mais ainda, coloquei uma leitura que eu faço, que é, deixa eu mostrar um pouquinho como que é. Essa daqui é uma das cartas estendidas, que é a cachoeira. Ela não tem no baralho Lenormand, tá? E a cachoeira ela vai falar de você deixar fluir, vai falar de purificação, né? De você ter que purificar ou precisar deixar purificar. O fogo, ele também fala de purificação, mas ele também fala de você deixar queimar, né? De você deixar algo se desfazer da sua vida, deixar ir também, né? Deixar se apagar. E fala de uma vida mais, digamos, amorosa, né? A gente fala de paixão. Sobre a cobra também tem um outro significado. Não é o seu caso, obviamente, mas a cobra ela também fala de homossexualidade. Ela mostra, né? E é engraçado que todas as vezes que eu tô lendo carta para uma pessoa que é homossexual, e a carta da cobra ela sempre é a primeira a cair. É incrível. Eu falo assim, não, eu sei, carta, ela já me falou que ela não precisava ser falada. Ela tá falando já de uma outra pessoa. A carta da porta também é uma carta que não tem no baralho cigano, nem no brasileiro e nem no Lenormand. Inclusive, algumas pessoas aqui no Brasil que fez as cartas estendidas usou o portal, usou várias, mas a porta eu ainda não tinha visto usar. Que obviamente, inclusive, falando um pouquinho sobre porta, sobre cachoeira, né? O que eu uso muito no tarô terapêutico e no baralho transpessoal, que também é terapêutico, são os arquétipos. É lógico, né? Não tem como não usar. Então, quando a gente fala de porta, você pensa no quê? Passagem. Passagem. Quando a gente fala de Via de acesso, né? É assim que funciona quando você lê o baralho transpessoal, quando você lê o tarot terapêutico. Você vai buscar os arquétipos comuns, você vai buscar os arquétipos que tem no inconsciente coletivo. Todo mundo conhece esses arquétipos. Então, quando eu dou o curso, eu vou muito para essa parte. Eu falo assim, pensa no que você vai imaginar quando eu falar a chave. O que vem na sua mente? Então, coloca isso na vida de alguém. Como que você usa a chave na vida de alguém? Agora, vamos sair do campo visual, né? Caiu também? Olha, eu já tirei umas cartas que saiu.
Cai hoje, né? Aí só as cartas certas. Então é isso, tem uma pessoa também que ela fez um muito legal que é só sobre hinduísmo, muito bacana. Então a pessoa escolhe qual tema que ela quer usar nos baralhos, no tarô também. Só que o tarô tem o tarô de Tote, que é o que eu uso para fazer os mistérios da alcova, e o tarô terapêutico. Porque o tarô terapêutico, você precisa se desapegar de tudo que... de todas as crenças limitantes, para você poder falar dele, para você ler com ele. Então o de Tote, ele é o melhor para isso. Ele não tem nenhum dogma religioso em cima. E ele é mais ocultista também, né? Mas a gente acaba usando ele mais... O de Marsella, eu até usei algumas vezes para o terapêutico, mas ele não cumpriu minhas expectativas para isso, não. Eu gostei mais do Tote mesmo. Talvez o baralho de Marcelle, na minha concepção de leigo e curioso, tá? Ele talvez tenha sido aquele que chegou na região ibérica ali de Portugal, Espanha primeiro, e ele serviu de alicerce para o que veio depois. Como se fosse um fundamento, né? Talvez o fundamento. Pode ser. Eu achei ele mais difícil para aprender. Ele foi o primeiro que eu aprendi. Eu achei ele muito mais difícil. Depois que eu aprendi o Marcelo, nossa, os outros para mim foi mais fácil. Agora, o cabalístico, o hermético, é muito difícil. Eu não consegui aprender ele inteiro até hoje. Tem que ler muitos livros, né? Eu acho que é uma vida para aprender. Esse eu ainda não consegui. Eu tenho lá, é lindo, mas não consegui ainda. Você falou do baralho de Tote, ele remete na minha imaginação ao Antigo Egito, aos deuses da antiguidade egípcia. Tem alguma coisa a ver? Não necessariamente, é porque Tote, pra mim, a gente vai falar de outra sociedade secreta, né? Começou. Então, assim, já é, né? O de Tote é de Aleister Crowley. Um bruxão também, né? Um bruxão, mas também muito inteligente. Ele tinha as formações dele, também não vou me lembrar quais. Mas ele era um ocultista, né? Então ele criou o baralho de Tote já sem dogmas religiosos. Né, para a pessoa usar de forma mais oculta mesmo, mais sem barreira. Será que ele deixou alguém como assim, isso aqui vai continuar levando a tocha, vai dar continuidade? Será que ele deixou essa pessoa? Poxa, boa pergunta, não sei, eu estudei muito. Acho que o legado dele está exatamente nos livros, né? Nos livros deles, né? Os conhecimentos que ele deixou. Porque o amigo dele, que era o Jack Parsons, também morreu. Né, que é engraçado, vocês sabiam que Crowley, eu não sei falar direito, gente, Aleister Crowley, ele teve envolvimento direto com meio que o levantamento de Hollywood? Não sabia disso. Sim, ele teve, junto com Jack Parsons e um outro homem que eu esqueci o nome. Porque um pouco que eu ouvi falar da construção de Hollywood que tem todo um esoterismo, um ocultismo por trás, inclusive na escolha do nome Hollywood. Então, e Crowley está envolvido. Foi ele que está nos bastidores, sabe? Ele está envolvido. E foi uma mulher que fez os desenhos das cartas dele, as primeiras cartas do... que eu não lembro o nome dela, mas foi uma mulher que fez o desenho das primeiras cartas de Crowley. Como que é? Aquela cantora que teve aqui no Brasil, cantando esses dias, né? Lady Gaga. Tem um pouquinho de ocultismo também, né? Tem. Que ela apresentou, né? Tem. Olha, eu vi muitas teorias, né? Mas a que mais achei, assim, plausível foi a teoria de que ela fez um ritual para Dama de Vermelho, Senhora de Vermelho, alguma coisa assim. Mas aquela música era Abacadabra, né? Não, ela começa com Blood Mary. Ah, tá. Depois que ela vai pro Abracadabra. Sim, tem uma simbologia bastante forte em quase tudo ali que ela fez. Mas assim, depende dos olhos de quem vê, né? Tem gente que vê e fala, ai, que horror, não sei o quê. Tem a crença mais limitante, tem os dogmas religiosos, né? Eu, assim, olhei e achei tudo o máximo, maravilhoso, a gente tava precisando mesmo. Vocês deixaram eu com vontade de assistir o show dela agora,
Foi ao vivo, televisionado, mas deve estar na internet ou no canal, em algum lugar. Não, foi maravilhoso, eu amei. E se foi um ritual para que uma nova energia possa se estabelecer no Rio de Janeiro ou no país, não sei, para que venha trazer coisas boas ou para ela ou para a cidade, ok. Ótimo. Vamos lá, ué. Por que não? A turma meio que viaja, né? Falar que ela trouxe o caos, né? É, Mas como Freud ele vai falar, né? Que é através do caos que a gente se liberta. Então, exatamente. É o que eu penso, né? a dualidade aí, Bem que ó. Rio de Janeiro já veio que caos. Não, eu achei massa. Queria te dar os parabéns, porque os seus desenhos são lindos aí. Você fez tudo, né? Olha, eu fiz uma boa parte, tá? Eu não vou ser hipócrita aqui, não vou dizer que eu não usei a inteligência artificial. Eu usei sim. Eu usei pra fazer tipo rosto, corpo. Eu não sou desenhista. Eu trabalho com design gráfico, então eu fiz a parte de trás, eu fiz a moldura aqui. E eu fiz também a iluminação, eu fiz o esmaecimento, né? Que a gente tem que fazer a colocação, Mas o só de encaixe. fazer as perguntas certas para chegar no O resultado. prompt tem que estar certinho. Já precisa ter muita informação interior, né? Pra fazer a pergunta certa. E o Beto, o cara fazer a pergunta ali. Claro! Vamos Vamos lá. ver aqui que os baralhos da Luna Nera, foi certo, né? Luna Nera. Luna Nera, isso Luna mesmo. Nera vai falar pra gente hoje. Esse é cobra. Meu Deus. Descruza as perninhas, os braços, tá? Eita, mas eu nem comecei. Opa, bastante já. Qual é o seu nome completo, por favor? Humberto, você autoriza que as cartas do baralho cigano acessem seu campo espiritual, seu campo vibracional e seu inconsciente coletivo? Sim. Então vamos lá. Você quer fazer perguntas? Eu queria saber as questões a nível de saúde. Ai, caramba, eu esqueci de falar, eu não leio sobre saúde. Então tudo bem, vamos para a próxima. O que a gente pode ver aqui? Eu não leio sobre saúde, não leio sobre doença, né, saúde, gravidez, não leio para ou sobre menores de 18 anos. Apresentação tô grávido, porque tu fala saliente aqui, ó. Vou tomar esse cerveja aí, com um salgadinho. É engraçado a quantidade de perguntas que eu tinha, assim, porque eu não costumava avisar, né? No comecinho eu não avisava. E era tanta gente que perguntava disso, eu falava, gente, mas qual que é a dificuldade de comprar um teste e fazer um teste? É o mesmo valor que você vai pagar, né? Tá, então vou fazer uma pergunta mais atual, assim. Como está o Pode Sublimar? Boa pergunta. Com a minha participação. Porque você está fazendo pergunta para mim, né? Depois Sim. o Honório vai fazer a pergunta dele. Você não quer. Pode pedir uma geral, né? Como que está pode sublimar, a gente pode chamar de quê, assim? Podcast. Como que estão as energias do podcast Pode Sublimar com a participação do Humberto? Vou deixar essa daqui, que eu já... Isso, obrigada. Olha, Humberto, o Pode Sublimar, ele tem trazido bastante abertura de caminhos para as pessoas que assistem, tá? Claro que através do autoconhecimento, das coisas que elas vão adquirindo aqui, das informações, tá? Eu vejo uma energia que ela não tá muito... Vamos lá. O que a gente vê fora de controle aqui é a energia da sorte.
isso é uma coisa que não tem como a gente controlar. Ou você tem sorte ou você não tem. Então, quando a gente está falando de um projeto online, né, um projeto virtual, obviamente você vai ter que contar com a sorte de visualização, né, com engajamento, isso e aquilo. Então, isso realmente não tem como você controlar. Mas apesar de, vocês estão indo muito bem por estarem abrindo caminhos mentais e espirituais para muitas pessoas. A sua participação, quanto à sua participação, você é uma pessoa muito comunicativa. Você traz uma energia até assim um pouco mais leve para o Pode Sublimar pela conta da sua comunicação, tá? Então a sua energia se comunicando mais, transparecendo mais, sendo mais vibrada, né? Porque a gente sente a energia vibrar através do Pode Sublimar, das gravações e da sua voz, né? Isso vai trazendo também um pouco de esperança. Então o Pode Sublimar, ele tem uma energia de abertura de caminhos e de esperança para quem vem, tá? Então eu posso dizer que tá indo muito bem até, né? Apesar de não ter algumas coisas no controle de vocês, tem coisas que não tá no controle de vocês, mas apesar disso tá indo muito bem. Você se importaria, é permitido falar o nome das cartas? Ah, claro. 33, a carta da chave, tá? Trevo, a carta número 2. 11, a carta do chicote, tá? Então a chave é a abertura de caminhos, né? É onde a gente vai estar falando dessa abertura. O trevo, ele não quer dizer sempre que é só boa sorte, ele também fala de má sorte. Então, quando a gente vê o chicote, que é o que controla e manipula, a gente está falando de uma energia que não tem controle, né? Então, essa energia que não tem controle, nesse caso, apesar de não estar tendo controle, porque vai exigir um pouco mais de coisas a se fazer, ela está abrindo caminhos mesmo assim, tá? Então, tem energia para que o pode cresça, entendeu? E a carta dos pássaros com a criança. Carta 12 dos pássaros, a gente está falando de uma pessoa bastante comunicativa. A gente está vendo também, né? Junto com a carta da esperança, a gente vê novos horizontes, né? Então, alguém que tem o intuito de crescer, de ir para frente, de ir mais longe, né? E a carta da criança, obviamente, falando dessa leveza, de uma coisa mais inocente, talvez, né? De um jeitinho, né? Talvez mais inocente, e dessa esperança. Obrigado. Nossa, adorei. Agora é tudo. Honório. Eita, mas aí a pergunta, né? Posso pedir conselho? Ah, então tá bom, pode, porque já foi saindo. Eu quero um conselho da espiritualidade. Um conselho da espiritualidade do Honório. Honório, eu não pedi a sua autorização também, gente. Olha, tô nervosa. Meu primeiro podcast, gente. Honório, você tá com tudo descruzado aí? Não, tá Ah, tá vendo? Já não ia. E uma mania de cruzar a perna. É mais confortável, né? Você autoriza que as cartas do baralho cigano acessem seu campo espiritual, seu campo vibracional e seu inconsciente coletivo? Autorizo. Tá, então vamos lá. Honório, um conselho da espiritualidade. Você viu, né, que carta caiu? Caiu cobra de novo, gente. Conselho da espiritualidade. Tá sempre bem. Essa aqui, ela caiu ao contrário, tá? Ela também tem um significado invertido, tá bom? Toda carta que a gente lê... Tem gente que não lê carta invertida, né? Mas eu leio. Vamos falar de transformação. O conselho da espiritualidade para você. A gente tem a carta da âncora, a carta 35. A gente tem a carta da serpente, número 7. A gente tem a carta 21 das montanhas. Tá? A gente vai parte 1 e parte 2, tá bom? Então, não se assuste com um momento de instabilidade que pode vir a ocorrer na sua vida para os próximos meses, tá? Não se assuste, porque é necessário, pela transição que você vai passar de novo.
Você vai ter uma transição, você vai ter um processo. Não vai ser tão fácil quanto você imagina ou quanto você espera, vai ser um pouquinho difícil, tá? Não sei por que a gente está falando da sua vida, porque eu acho que era para ser um conselho pro pod, né? Porque, meu Deus. É pra você, né? Então tá bom. Então é pra você, tá? Não é pro pod, tá? Então tá, a gente vai ler pro pod depois. Então vamos lá. Essa instabilidade que você vai passar, talvez até em breve, ela vem justamente para te trazer um novo, te levar para um novo patamar, te levar para um novo nível, tá? Um próximo nível, mas não é para você se assustar, não é para você ter medo, tá? O conselho é não tenha medo. Continue agindo com perseverança e carta da cigana com peixes, né? Tá. Continue agindo com perseverança, tá bom? Não desista. Não importa o que seja e nem por quanto tempo, tá? Agora vamos falar das coisas boas que isso vai te trazer, tá? A energia da cigana, a carta da cigana, ela fala de alguém que na sua vida é alguém que se esforça bastante. É alguém que luta bastante. E é alguém com um coração mais emotivo. É uma pessoa mais emotiva, uma pessoa mais emocional. Então a gente está falando, pode ser de uma mulher ou de uma energia feminina, tá? Pode ser que essa energia feminina, essa mulher, seja quem esteja te dando um recado. Entendeu? O conselho, tá? A carta dos peixes 34, essa mulher veio para dizer que vai te trazer mais espiritualidade, esse novo nível que você vai alcançar. Então você vai passar por um período de instabilidade, alguns obstáculos pequenos, eu diria. Vai haver uma transformação dentro de você por isso, mas é isso que vai te trazer mais prosperidade. E essa prosperidade não é só de dinheiro que a gente está falando, a gente está falando de energias positivas também. Mais uma vez, Maravilha! a carta veio para falar que vai acontecer uma transformação e aconteceu aquela coisa que aconteceu de novo. Transformação tá no ar, tá no ar. Tá no ar. Vamos ver sobre o pode sublimar? Vamos. Olha eu comandando as perguntas dos consulentes. Ótimo. Você lembra que dia que foi que nasceu a ideia, né? Quando vocês... Exatamente. Olha, foi dia... Hoje. O pode sublimar está indo para onde? Para que nível? Nem vou precisar tirar mais. É um projeto que deve durar bastante, tá? A carta da árvore a gente fala, né, de duração, inclusive de frutos, óbvio, mas o recado aqui é um projeto que pode durar bastante ainda, tá? Observe a carta do trevo junto de duas cartas positivas, que é a porta e a árvore. Então aqui a gente está falando de boa sorte, aqui a gente está falando de bons presságios, tá? Vai abrir mais portas para o pode sublimar, tá? O pode sublimar vai crescer, vai ter frutos, vai durar bastante, tá? Ele tem, futuramente, ele tem uma energia de bons presságios para um novo caminho, talvez pode ser algo relacionado a... A gente está com o instituto. Tem o instituto, né? É verdade. Mas bom, não sabemos se é isso, tá? Eu vou arriscar dizer que pode ser algum investimento. Como que chama? Patrocínio, tá? Alguma coisa do tipo. A gente vê aí algo... É que a gente está falando do Pode Sublimar, a gente está falando desse projeto online, né? Não que o Instituto não seja online, mas não vejo algo que tá relacionado com o que já tinha de ideia. Eu vejo algo novo, entendeu? Tudo de uma passagem para algo novo, tá? E
A carta do livro, inclusive, ela fala desse novo conhecimento. A carta do livro ela fala desse novo, né, de algo novo, tá? Porque pode ser contrato, alguma coisa assim. Vamos tomar um pouquinho de cuidado com contratos, com assinaturas, tá? Contrato. Leia bem o contrato, fica bastante esperto com algumas coisinhas, observe, pesquisa. Se achou que já viu tudo, vê de novo, tá? Não que vai dar ruim ou isso, aquilo, mas há um risco aqui, tá bom? Vai dar bom, mas tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto com algum contrato, com algo que vai ser assinado, com algo que vocês precisam fazer através de um contrato. Entendeu? Pode estar relacionado a essa nova fase, a algo novo que está vindo, pode estar relacionado. Mas alguma coisa ali pode ser que vocês possam mudar antes de assinar, entendeu? Então, toma cuidado com essa parte. Perfeito. Eu vou tomar cuidado, não fico perguntando pra cá, não. Tem clientes que lê comigo já sabendo, já lê por isso. Porque sabe que comigo não tem rodeio. Sim. É por isso que eu não gosto de ler sobre morte, sobre doenças, porque eu não vou fazer rodeio. E tem gente que vem ler comigo e sai brava. Mas uma coisa que é verdade. Tem uma frase que eu trago para minha vida que é: a matéria só expande quando ela é aquecida. Ou seja, a gente só vai crescer, até um pote sobre o mar, a gente vai crescer daquele jeito. Fogo, o fogo vai estar o tempo todo ali tentando, né, derreter alguma coisa para a gente vir expandir. Tem jeito, é o processo de crescimento. É o processo crescedor, né? De todas as formas, crescedor. Então, tem gente que vem ler comigo achando que eu vou falar aquilo que ela quer ouvir. E não, você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir. E às vezes pode ser que doa. Sim. Mas acho que no geral, Amora, as cartas ciganas nos trouxe um certo alívio. Sim. Um certo alívio. Há trabalho a ser feito, individualmente e dentro do próprio pode sublimar. Mas a gente está caminhando para uma colheita muito boa. Você tem a força que vai colher o jardim, eu tenho a força que vai colher. Então você vai precisar cortar um pouco a energia que você está direcionando para sua vida material. Isso. A gente precisa fazer o... Para ele é colheita, para você é corte. É algo que a gente tinha conversado no meio dos bastidores, né, sobre espiritualidade. Pois é. Não falha, né? A energia não falha. Então, a energia não falha. Energia não falha. É o que eu costumo dizer para as pessoas, a energia não falha. Tem uma cliente que ela sempre fala para mim, eu preciso falar com você porque você não erra. Eu falo, não, é a energia que não erra. Eu erro, eu sou um ser humano, eu posso estar vendo errado aqui, com certeza, não tem problema nenhum, pode acontecer. Às vezes eu também não estou no bom dia. Às vezes eu acordo e falo, nossa, hoje eu estou péssima, não vou ler para ninguém. Porque vai influenciar. Eu não vou conseguir captar a energia da Eu vou cliente. chamar a Priscila no particular para tirar umas fotos. Bora! Eu faço umas perguntas mais cabulosas. Tá certo. Tá certo. A gente pode fazer sobre... eu gosto assim de falar todos os... é verdade. Eu tinha começado a falar isso, esqueci. Na minha apostila eu ensino as pessoas a fazerem uma leitura que a maioria dos lugares não ensinam, que é a leitura anual. A leitura anual sobre a vida da pessoa nos 12 meses do ano, um mês de cada vez. E eu vou falar na vida amorosa, na vida profissional e na vida financeira, e no final tem um conselho das cartas. E você faz esse processo também para quem quer, né, tá procurando saber como é que vai agir durante o ano todo. Exatamente. Então, na verdade, não é assim, vai acontecer isso. É mais sobre a energia daquele mês. Porque que nem quando eu vou ler sobre a vida financeira da pessoa, sempre tem um mês ou outro ali que cai alguma carta falando que... E é uma carta só que cai. É uma carta só que eu tenho que falar. Então vai falar, olha, esse mês ela precisa economizar mais, esse mês ela tem que tomar cuidado porque a energia está um pouco sombria. A energia ela está um pouco mais para o lado de perda do que para benefícios. Então
Então ela vai precisar tomar um pouco mais de cuidado. Então, no meu curso eu ensino também as pessoas a fazerem essa leitura anual. Entendeu? Que a maioria dos lugares não ensina. Legal. Priscila, para saber mais do seu trabalho, fica à vontade. Conta gráfica, Priscila, onde que vai entrar, Instagram, página. Meu Instagram, pode me chamar no meu Instagram, lá tem o link na bio, lá que tem o meu WhatsApp, tem o link para comprar o meu deck, tem o link para fazer a inscrição do curso, tem o link para as consultas, eu tenho vários tipos de consultas, tem a consulta terapêutica também, e tem para o Reiki também, né? Que inclusive até parei de postar porque minha caixinha tá lotada. Porque tem alguns eventos que você vai esse ano ainda, né? Quem quer saber mais, dar um abraço lá, né? Tirar as cartas com você. Vai sim, gente. Quem for lá de São Paulo, quem estiver lá por São Paulo, na Avenida Paulista, eu vou estar dia 7 e 8 do mês de junho, a partir das 10 horas da manhã até as 8 da noite, no Clube Rumos. Sábado e domingo, no Mercado Místico. Eu sou oraculista do Mercado Místico, vou estar lá. E em julho, dia 12 de julho, eu vou estar no Slava Medieval. É uma festa medieval que acontece lá em Jundiaí. Então lá é um dia só, dia 12 de julho, mas é o dia inteiro também. E por enquanto tem só esses dois eventos. Vamos sim. Nossa, vai ser muito gostoso. Tô ansiosa. Luna Nera, a gente tem uma pergunta que ela é clássica, que a gente gosta de fazer muito, né? A gente acha bastante importante, porque, sei lá, de onde veio essa pergunta, como aconteceu, mas a gente pergunta para todos os convidados, como você não poderia ser diferente. Se você puder, assim, com toda essa vivência de vida, né? Com o trabalho, com os estudos, com os oráculos, né? Enfim, tanto materialmente quanto espiritualmente, né? Com toda essa bagagem de experiências que a vida está te proporcionando, de uma forma muito bonita, inclusive, né, Laura? Se você tivesse a oportunidade de entrar numa máquina do tempo e voltar, voltando para trás, passado, e você se encontrasse consigo mesmo, só que você encontrasse a Luna Nera, que ainda não sabe que ela vai ser a Luna Nera, mas ela estava com 12 anos ali, o que você poderia falar para a Luna Nera? Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. E perdoe as pessoas. Perdoe as pessoas. Se eu tivesse pensado nisso antes, eu acho que muita coisa hoje seria diferente. Mas teve um processo, né? Então tá bom. Estamos chegando no final, não pode se lembrar. Estou impactado aqui, eu tinha umas cartas para mim, meu. Rapaz! Estamos ainda reverberando tudo aqui, né? Pensando, mãe, eu vou ficar pensando, primeira manhã eu vou ficar pensando. Mas qualquer coisa me chama, a gente faz uma coisa mais completa. Essa cobra que me segue, viu? Essa cobra que te persegue. Toda vez que eu vou ter uma transição, ela aparece. Mas é isso aí, a gente está muito feliz, Priscila, com a sua participação. Né? Gostamos muito do seu trabalho, né? E você é muito especial aqui para o Pode Sublimar. E com certeza, né, a Priscila, com toda ocupada, aceitou o nosso convite e a gente agradece sim de coração. Imagina, eu que agradeço. Em plena segunda-feira, né? Imagina? Minha primeira entrevista para um podcast, eu fico toda feliz, né? Primeira de muitas mesmo. Pessoal, já segue a página lá da Priscila. Fala novamente para Priscila Instagram. Luna Nera TH no final. Lá na TH. E também segue o Pode Sublimar. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer ter você conosco mais uma vez. Até mais. Tchau.